curtas-metragens excelentes que viram longas apenas medianos. Será que essa é a regra? Não. Eu sou a Sil, tô aqui para mais um vídeo no canal Rainhas do Grito e antes de entrar no assunto vou lembrar vocês de assinarem, ativarem o sininho para não perderem nenhum conteúdo aqui nesse canal e compartilharem com os seus amigos que curtem um bom filminho de terror, porque isso ajuda a gente bastante. Bom, o que me inspirou a fazer o vídeo de hoje foi Backrooms, que sim, eu achei um filme apenas mediano, e eu sei que muita gente vai simplesmente tampar os ouvidos aqui e falar que eu detestei tudo, o que não é uma verdade, mas eu vou voltar em Backrooms mais pra frente, que eu quero deixar ele lá pro final, porque eu dividi esse vídeo em algumas categorias. Felizmente eu fui procurar e vi que não estava exatamente certa em pensar como todos os filmes, todos os curtas que viraram longas, como algo inferior ao material original, porque a gente tem muitos exemplos, né? Por isso que eu achei melhor até dar uma dividida no conteúdo de hoje. Então eu queria começar com o mais famoso desse rolê, que é Jogos Mortais. Às vezes também as pessoas nem sabem, né, dos curtas que vieram antes dos longas que eu vou comentar aqui. Jogos Mortais foi um que eu soube muito depois do filme ter saído, que já tinha sido um curta antes, mas ele cai na categoria Uma Cena que Virou um Filme. O que aconteceu em 2003 foi que o James Wan e o Liu Anel filmaram a cena da armadilha de urso invertida para apresentar esse material para Lionsgate, que viria a produzir os Jogos Mortais longa-metragem, e mostrar que eles tinham sim um material muito interessante para fazer um filme e que mereciam então ser financiados, e deu super certo. O que acontece é que nessa cena, quem assistiu o primeiro filme de Jogos Mortais, pelo menos, nem tô falando da franquia inteira, sabe que a armadilha de urso invertida é uma das mais icônicas dentro da franquia. Quem a usa é a personagem Amanda, no filme de 2004. Mas no Sol 0.5, que é o título que foi dado a esse curta, quem tá usando é o próprio Liu Anel. Não é o personagem do longa-metragem, é um personagem qualquer, assim. Um cara que acorda com a armadilha enfiada na cabeça, aparece o bonequinho Billy e nessa versão ele usa chapéu e passa as mesmas regras que a Amanda recebe no longa, né? Então ele teria um tempo para procurar a chave dessa armadilha no corpo que está estendido no chão ao lado dele. E a cena acaba se desenrolando exatamente da mesma forma que no filme. Então, gente, eu vou ter que dar uns spoilers aqui, mas são leves, tá? Todo mundo já tá familiarizado pelo menos com Jogos Mortais e acho que pros próximos não vai ter muita revelação não, fiquem tranquilos. Mas a cena se desenrola da mesma forma que no filme. Então esse homem que tá com a armadilha abre a barriga do outro que tá deitado ali no chão. Ele achava que esse cara estava morto e não estava. Ele encontra a chave e se solta. E tem umas cenas ali também na delegacia, né? O personagem do Liu Anel dando depoimento, assim como foi com a Amanda também. E foi então a partir desse curta de 9 minutos, mais ou menos, que a gente tem o primeiro Jogos Mortais, que foi ser lançado no ano seguinte, em 2004, e teve toda essa história que foi desenvolvida envolvendo esse boneco e esse serial killer peculiar que queria só fazer com que as pessoas apreciassem mais o dom da vida, que o serial killer, né, o Jigsaw, não teria, porque quem continuou assistindo depois sabe que ele é um homem que tinha um tumor no cérebro que ia falecer e ele tava puto com pessoas que não aproveitavam a vida como ele achava que deveria. E o resto da história, né? James Wan e Liu Anel começaram então essa franquia que já tem 10 filmes e vai voltar ainda para mais aí. Então a gente pode esperar muito mais de Jogos Mortais. Agora um outro exemplo também nessa mesma categoria de cenas que viraram filmes é Cerdita ou Pig, um longa-metragem que a gente comentou no podcast Rainhas do Grito. Então se vocês não ouviram, procurem lá no seu tocador de podcasts favorito ou aqui mesmo no YouTube, que a gente posta nossos episódios em áudio por aqui também. Pig então começou com um curta em 2018, também feito pela Carlota Pereda e estrelado pela Laura Galan, que viria a ser a protagonista do longa-metragem, e é basicamente a sinopse, né, do longa-metragem. A Sarah é uma adolescente gorda que sofre muito bullying na cidade dela, tanto curta como longa foram filmados na Espanha, né,
E em uma ocasião, essa garota tá nadando numa represa, num lago assim, eles têm um local ali onde as pessoas podem ir nadar. Tem um cara nadando nesse lugar também e esse grupo de meninas que atazanava muito a vida da Sarah tá por ali também, então igualzinho o filme, é basicamente a mesma cena para quem já assistiu. Quem não assistiu, esse é só o começo, então não se preocupem com spoilers, mas as meninas zoam a Sarah, roubam a roupa dela, a toalha, então ela tem que ir embora de biquíni só, dá muita raiva. Mas aí na hora de ir embora, a Sarah tá então andando pela estrada, ela é novamente atacada por um grupo de homens também, que também já conhecem, também fazem bullying com ela, só que ela acaba encontrando uma van estacionada assim. Ela percebe que quem estava dirigindo esse carro era o outro cara que estava nadando ali no lago, e ela percebe que na caçamba dessa van estão sequestradas as meninas que faziam bullying com ela. Esse cara joga pela janela a toalha e as roupas da Sarah e eles fazem um sinal como se fosse um acordo ali: eu não vou te dedurar. E Pig, o longa-metragem, também se desenvolve a partir dessa cena, a partir desse começo. O que acontece depois? Muitas vezes a gente fica, né, com essa curiosidade, tá, mas ok, até aqui já tenho, mas e depois, né? E o filme responde isso, e responde de uma forma satisfatória. Eu gosto muito do Pig, a gente se aprofunda bem mais no episódio do podcast, mas a cidade fica meio desconfiada da Sarah, a Sarah fica nessa de falo, não falo, o serial killer acaba também meio que desenvolvendo uma obsessão, talvez, pela Sarah, então são vários acontecimentos que vêm depois, né? Então, por esse ponto de vista, a gente tem a nossa curiosidade saciada sobre o que aconteceria. Quem não viu o filme, eu recomendo bastante. É um filme muito interessante, dá raiva, assim, em muitos momentos, mas a Carlota Pereda fez um trabalho muito legal, e a Laura Galan, que é a nossa protagonista, também é excelente. Então, esse é um filme que deu certo, sim, eu recomendo bastante. Partindo então para nossa próxima categoria, eu queria falar de curtas que acabaram servindo como prequel para seus longas-metragens. A começar então pelo Laura Hasn't Slept, que daria origem a Sorria. Então, em Sorria, a gente acompanha a Laura lá no comecinho do filme, que é uma moça que está indo atrás de ajuda psicológica mesmo, porque ela não consegue dormir, e ela acaba cometendo suicídio na frente da psicóloga dela. E então a gente tem esse demônio, né, que faz as pessoas sorrirem. Esse filme fez muito sucesso, viralizou bastante e deu origem a uma sequência que é ainda melhor que o original, uma raridade, inclusive. Mas então, em Laura Hasn't Slept, também dirigido pelo Parker Finn, a gente acompanha justamente a Laura indo procurar ajuda de um psiquiatra, porque ela tem um pesadelo recorrente de um demônio que tá indo atrás dela. Não tem tantos sorrisos nesse curta, né? Ele conta então como que isso começou pra Laura, né? Como esse demônio chega até ela. É um curtinho de 11 minutos, também muito eficiente. O longo eu acho que acabou sendo até diferente, né? Nessa questão da manifestação do demônio e tal. Mas é uma boa apresentação do trabalho do Parker Finn e deu super certo, né? Ele apresentou em festivais e conseguiu financiar o longa-metragem dele. Agora, um outro bom exemplo é um curtinha de 96 de animação chamado Season's Greetings, cujo protagonista é um menininho chamado Sam, que usa um macacãozinho laranja e uma cabeça de abóbora e carrega um saco de doces. E ele está sendo observado por uma figura misteriosa que vai tentar roubar os doces dele. Quem assistiu ao Conto do Dia das Bruxas, do Michael Dougherty, sabe que essa figura vai sim quebrar a cara, porque o Sam não é um menininho. Mas então essa animação é uma boa introdução a esse personagem do Sam, que em Contos do Dia das Bruxas, uma antologia, né, de Dia das Bruxas, que é pra mim um dos melhores filmes de Halloween. Sim. Né, eu assisto todo ano, porque ele faz um ótimo trabalho de apresentar, inclusive, as origens celtas desse feriado estadunidense, enfim. É bem interessante e esse mascotinho é muito fofo e ele acaba ligando todas as histórias. O Season's Greetings é uma boa forma de apresentar a natureza desse personagem. E como ele não é bobinho nem nada, ele parece uma criança, mas de verdade
ele é bem assustador. Já em outra categoria, então, a gente tem o que eu chamo de o resumo. E aqui eu queria falar do curta Monster, que foi dirigido pela Jennifer Kent, e foi basicamente um resumo do que viria a ser Babadook. Outros atores, né, que interpretam mãe e filho ali, mas quem já assistiu Babadook sabe que a gente tá falando de uma mãe solo, né, cujo marido faleceu num acidente de carro no dia em que o filho nasceu, e ela tem esse menininho, né, essa criança, e os dois acabam sendo assombrados pelo tal do Babadook, que é uma figura que vem a partir de um livro infantil, um livrinho de histórias, né, que é bem bonito no filme, inclusive. E no curta, esse livrinho, na verdade, não é um livro, é um boneco, né? E a gente tem, então, a figura do Babadook também, né? Assim como no filme. E a gente tem essa criança assustada, tentando avisar a mãe que tem um monstro à espreita. A gente tem esse monstro que se mexe meio como se fosse ali em stop motion, mas o design dele é, sim, um pouco diferente. Mas a gente tem, basicamente, o longa Babadook resumido ali em uns 10 minutos de curta-metragem. É muito eficiente também, ele é todo em preto e branco, é bem bonito e fica de esquenta, então, pro longa-metragem, né, que viria a acontecer em 2014. Agora, para finalizar, então, as categorias, e novamente o motivo que me trouxe aqui, são curtíssimos curtas que viraram longas-metragens. Quando eu assisti Backrooms, eu pensei muito em Lights Out e em Mamá. Então, para quem não conhece esses dois, tanto curta como longa, né? O Lights Out é um curta de 2013 originalmente, muito simples, muito eficiente, ele tem nem 3 minutos de duração e ele consiste em uma mulher que tá indo dormir e ela apaga a luz do corredor e no fim do corredor ela vê uma silhueta. E ela acende a luz e não tem nada, ela apaga e ela vê a silhueta. E isso é muito assustador. Quem nunca olhou para o corredor de casa e pensou, será que tem algo lá no final? Ele funciona muito bem, a gente tem só essa personagem e a assombração que tá ali na casa dela. E esse curta viralizou, chamou muita atenção, concorreu a prêmios até em festivais. E em 2016 ele viraria um longa-metragem pelas mãos do David F. Sandberg, que fez o curta, né? Ele é o responsável pelo curta e pelo longa, o que é bom também, né? Quem veio com a ideia original que faça também o longa, mas o longa é mediano, né? A gente tem uma família, uma mulher que tem 2 filhos, né? Um adolescente e um menininho. E ela é assombrada por essa figura que não aparece no claro, né? E aí a gente vai entender qual é a história dessa figura junto com essa protagonista, essa mãe. Na verdade, ela não é protagonista, né? As protagonistas são as crianças, mas ela vem sendo assombrada desde a infância. Então tem todo esse contexto de onde veio esse monstro, o que é, né, esse bicho que tá assustando que tá perseguindo essa mulher. Acabam se incluindo muitas camadas, principalmente de trauma, né? Que é uma recorrência também em longas metragens mais recentes. Muito se lida com o trauma, muito se usa de monstros de terror para lidar com o trauma. E na mesma toada a gente tem o Mamá, que é um curta de 2008, que chamou a atenção do Guillermo del Toro, é um curta argentino, né? Foi dirigido pelo Andy Muschietti. Ele chamou a atenção do Guillermo del Toro que falou, vamos fazer um filme, novamente. A gente tem uma ideia muito simples que vai ser desenvolvida, incluindo-se então outros personagens. Mamá é um curta sobre 2 crianças, irmãs, que estão em uma casa e estão sendo assombradas pela figura da mamá, que é uma assombração. Então a gente tem essas crianças andando pela casa e tentando fugir desse fantasma. Novamente são 3 minutos e pouco, muito eficiente, muito assustador, muito bem feito, por isso também que chamou a atenção do doutor. Mas para o longa-metragem a gente tem um outro desenvolvimento. A gente tem essas 2 crianças que são irmãs, que foram levadas para uma cabana na floresta pelo pai e lá elas passam, o pai morre e essas crianças são cuidadas por uma assombração da floresta. Quando alguém encontra essas crianças, levam elas para a cidade, elas precisam ser reabilitadas, enfim, passaram uns tempos ali, né, isoladas de qualquer forma de civilização. Só que esse fantasma vem junto, afinal esse fantasma trata essas crianças como filhos também. Então a gente tem também essa inclusão de personagens. Claro, é necessário para que um longa seja construído, mas o tom muda.
né? E o resultado é novamente mediano também. E o Backrooms, eu acho que sofre dessa mesma questão. Quem foi ver Backrooms ou quem conhece o curta que deu origem ao longa-metragem, né, que está em cartaz ainda nos cinemas, fazendo muito sucesso, inclusive. Mas quem conhece sabe que basicamente se trata de um espaço liminar, ou seja, um local fora da nossa realidade, né? Que as pessoas vão parar lá sem querer, encontram corredores e mais corredores, níveis, lugares que não fazem sentido, né? São corredores que terminam de repente, escadas que não levam para lugar nenhum, portas gigantes, portas minúsculas e criaturas que nem precisava ter, porque só esse ambiente bizarro já seria assustador o suficiente. Mas no longa-metragem do Kenny Parsons, que também criou a série de curtas-metragens que está no YouTube, a gente tem então outros personagens e toda essa metáfora para como a mente do protagonista funciona. Eu acho que esses são 3 exemplos de curtas muito bons, novamente muito simples e muito eficientes, que viraram longas-metragens que, se você tem essa ideia tão sucinta e você pode fazer qualquer coisa ao redor dela, nem sempre esse qualquer coisa vai dar tão certo. Se a gente pegar exemplos como próprios Jogos Mortais, como Monster, enfim, os que eu falei antes, né, são curtas um pouco mais longos e um pouco mais estruturados, então acho que eles dão uma base melhor pro que viria em seguida como longa-metragem. E talvez por isso que Lights Out, Mamá e Backrooms, para mim, não funcione tão bem. Mas, novamente, não são filmes ruins, mas eles partem de ideias que vão ser alargadas para sentidos que não me agradam tanto assim. Então, às vezes, uma ideia simples como o Backroom precisa da metáfora, precisa da camada e precisa sempre do excesso de explicação. Não precisava, tá? Spoiler, não precisava. Mas é o que a gente tem. E esses filmes, querendo ou não, e acho isso positivo, sim, fazem muito sucesso. O Backroom está em cartaz agora, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas o Lights Out foi o pontapé da carreira do David F. Sandberg, que depois viria a fazer, por exemplo, Annabelle 2, que é um ótimo filme na franquia Invocação do Mal. Para mim, o melhor spin-off dentro da franquia Invocação do Mal. E fez Shazam também. E o Andy Muschietti fez It 1 e 2. Dirigiu alguns episódios da série de It também. Então, foram trabalhos muito interessantes para começarem essa carreira desses realizadores em Hollywood, né, como produções maiores, o que é sim bem-vindo, porque por mais que a origem desses longas-metragens seja um curta, esses curtas são ideias originais. Em uma época que a gente tem muito remake, muita adaptação, continuação, é muito legal ver coisas originais acontecendo, e o sucesso de Backrooms é um exemplo de que as pessoas querem sim ver coisas originais no cinema e que tanta continuação às vezes dá uma cansada. Então, bem, os links de todos os curtas vão aparecer em algum lugar por aqui ao longo do vídeo, mas vão estar na descrição desse vídeo também. Então assistam e me contem o que vocês acham dos curtas, o que vocês acham dos longas. Não precisa defender Backrooms, tá? Tá tudo bem. Mas é isso. Não se esqueçam de assinar o canal então, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. E até a próxima.